Vamos ao vivo com o Leonardo de Souza. O Léo traz informações das ruas para você que ouve o Ligado na Cidade e assiste no YouTube e Facebook da PAN. Fala, Leozinho, bom dia. Pois é, Alexandre, bom dia. Estamos aqui em frente à EMEI Professor Isaac Portal Roldan, a escola que estava com o teto danificado, né, com a parte da laje danificada, a escola infantil que atendia crianças, e essa escola foi fechada para reforma. E como você pode ver, Alexandre, a obra está aí, a todo vapor, tá vendo o pessoal trabalhando aí? Oi, Léo, pois não? Tá vendo o pessoal trabalhando? Oh, desculpa, Léo, eu estava me despedindo do doutor Edgar aqui. Pessoal trabalhando? Mas o que consegue é? ver. Eles estão fantasiados de Gasparzinho? É mais ou menos isso. Viu, Será que é um legado do Gasparzeta? Pois é, olha a situação que está a escola, né? As luzes acesas, né? 24 horas. Para quem tem medo de fantasma, sujo, né, Léo? Quem tem medo de fantasma, também né? Jornais ali jogados, né? Jornais que estão já apodrecendo por conta da umidade, da chuva, né? Até o momento, nada foi feito, as aulas não retornaram para a escola, né? As crianças são levadas daqui para outra escola, né? Nesse momento, inclusive, um ônibus que faz o transporte de alunos acabou de chegar, trazendo alunos de outra parte da cidade, né? De outro lugar para onde esses alunos foram transferidos, e a situação da escola é essa, totalmente parada, não há canteiro de obras, não há tapumes, não há ferramentas, não há homens trabalhando, e as crianças é quem sofrem diuturnamente. Agora, ô Léo, salvo engano, a Secretaria da Educação, à época da interdição, semanas atrás, disse que faria ou entraria imediatamente, né, para executar a obra, né? Falar, o papagaio da Ana Maria também fala, também né? fala, é verdade. É verdade. Agora, o problema é fazer, né? Até o momento, nada foi feito. Como a gente vê, a escola está da mesma forma do dia em que viemos aqui para a interdição. A escola está do mesmo jeito. Não há previsão de entrega, não há obra e não há uma responsabilidade da Secretaria da Educação, né? Porque se houvesse uma responsabilidade, primeiro, que não teria interditado, né? Nesse prazo que foi pedido, até porque a escola precisaria ter um acompanhamento, né, ter uma fiscalização, então isso teria que ter sido feito lá atrás, quando o problema apareceu, e não agora, que as professoras perceberam que iria cair, fizeram a denúncia e tal. Então não há responsabilidade por parte da Secretaria de Educação, né, e também não há um desempenho do prefeito, da prefeitura, para que essa obra seja concluída. Como a gente vê, o Luiz mostra agora o outro lado da escola, né, também sem movimentação alguma, totalmente fechada, não há canteiro de obras no local, Alexandre. Você falou uma palavra repetidas vezes aí que eu vou usar agora para começar a minha conversa com Edgar Miguel. A palavra que você usou, Léo, é responsabilidade. Não falou? Falei. Olha essa frase, Léo, vê como ela soa em seus ouvidos. Isto não é sua responsabilidade, mas é seu problema. Já vou pegar essa frase, Léo, e vou pegar os pais desses alunos de uma escola municipal infantil, lembrando que Escola Municipal de Educação Infantil atende crianças de 1 ano e meio a 5 anos, de 1 ano e meio a 5 anos, que não podem mais contar com essa escola, porque a laje está caindo, o refeitório interditado, tudo o que aconteceu. E você imagina esse pai tendo que levar essa criança agora para a porta da escola, para daí partir o transporte que vai levar essa criança até a outra escola, onde ela vai ficar provisoriamente. Em Bauru, provisório é eterno, infelizmente, até resolver essa questão. Veja, o teto da escola caindo não é da responsabilidade dos pais, mas o teto da escola caindo é um problema para os pais. Eu vou avançar na conversa com o Edgar, Léo, mas só para você pensando do que não é sua responsabilidade, mas do que vira um problema seu numa cidade como a nossa. Valeu, Léozinho? Um grande abraço. Obrigado.
que você achou, Edgar? Já errei ou... Não, tá perfeito. Bom dia, Alexandre. Seja Bom dia a bem-vindo. todos. Obrigado. Seja bem-vindo. É exato. Olha que grande exemplo, né? Por isso, o Léo estava falando de responsabilidade, eu me lembrei que a gente ia discutir essa frase hoje aqui. Isto não é sua responsabilidade, mas é seu problema. Frase atribuída a Cheryl Strayed. Espero estar falando corretamente, né? É uma romancista americana. E não é sua responsabilidade encher o tanque de gasolina de um estranho. Mas quando o carro dele morre à sua frente, bloqueando a estrada, então isso não é problema seu? Torna-se. Não é sua responsabilidade negociar tratados de paz em nome de seu país. Mas quando a guerra ocorre e você é convocado para lutar nela, isso não passa a ser um problema seu? Adivinha de quem é o problema nesses casos que citamos? A vida é assim. E o que isso mostra, né, Bitoli? Mostra que tudo está interligado. Sem dúvida. Né? De fato, as responsabilidades, elas são específicas e restritas. Então, como cidadão, eu tenho minhas responsabilidades. Se eu estiver dentro de um cargo de uma empresa, eu tenho uma responsabilidade. Como pai, responsabilidade. Se eu for vereador, eu tenho uma responsabilidade. Né? São questões específicas à situação, ao contexto onde eu estou. Mas podemos pensar que quase tudo é problema meu, porque quase tudo pode me afetar. Então, olha só que visão interessante para que a gente se conecte um ao outro, para que a gente perceba que ninguém vive sozinho. Não há possibilidade, nem numa ilha deserta. Porque se nós não cuidarmos do meio ambiente, esse mar vai subir e talvez você fique sem a ilha. Então veja, não é minha responsabilidade tratar dos tratados ambientais. Mas isso interfere, tudo interfere na minha vida. Tudo. De forma gigante ou de forma pequena, mas interfere. Eu acho que seria interessante se conseguíssemos escalonar. Eu acho que é importante um escalonamento. Uma priorização, você quer dizer? Para priorizar. Ok. Escalonar para priorizar. Tá certo. Então, falar assim, ó, pera um pouquinho, essa decisão, ou essa omissão, essa negligência por parte dos diretores da escola do meu filho, sim, vai impactar diretamente na minha vida. Sim. Porque o meu filho não vai mais para a mesma escola, meu filho vai precisar ser transportado por alguém que eu não conheço, meu filho vai estar exposto a um trânsito absurdo, caótico, que é o de Bauru, desrespeitoso muitas vezes e tal. Então, veja, a omissão por parte daquele cidadão não é responsabilidade minha cuidar nem da carreira dele, nem da laje que está. Só que meu filho está ali, o meu filho não estar ali vai gerar um problema para mim e para ele. Sim. E aí eu posso, nesse escalonamento, no apontamento de prioridades, poder me conectar e passar a exercer um negócio que no Brasil, ora ela aparece, ora desaparece, que é a cidadania. Exatamente. Exatamente. Muda a visão, né? Eu não tenho que me preocupar apenas com a minha responsabilidade. Essa é minha intransferível, muitas vezes. Eu também tenho que estar atento ao que os outros fazem e que altera a minha vida. E desculpem, não há uma escolha sobre isso. Porque, de fato, se a pessoa não cuidar do carro da frente, isso bloquear a estrada, digamos que eu esteja numa estrada simples, ou numa estrada vicinal, ou numa estrada de terra, onde não há jeito nem de ultrapassar, ele bloqueia a estrada, eu não chego ao meu destino a tempo. Agora, Edgar, vou fazer um contraponto. Ótimo. De uma frase que eu gosto para muitas pessoas que acabam se incomodando com questões que não são de responsabilidade dela. Que é a seguinte frase: não abra um presente que não é seu. Ok. Essa frase, ela incomoda também. Ela também incomoda. Ela também. Não abra um presente que não é seu. Porque tem muitas pessoas que adoram tomar o problema dos outros. Ou seja, você está... nós fazemos muito isso, infelizmente. Cuidamos muito. Na verdade, nós cuidamos demais da vida do outro, negligenciando a nossa, né? Sim. Gente, se a gente perceber a quantidade de problemas que a gente tem, de responsabilidades que a gente tem, o impacto que a não execução da responsabilidade dos outros nos traz, não há tempo para cuidar do problema que não é nosso, para abrir um presente que não seja meu. Agora, então vamos lá, vou fazer uma outra leitura, estou aqui tirando minhas conclusões. Claro. Isso não é responsabilidade
não é sua responsabilidade, mas é seu problema. Essa frase, não abra um presente que não é seu, já é consequência dessa frase. Porque é o seguinte, o presente é o problema. É. Se não é seu problema, porque veja, pode ser que aquela escola que o Léo acabou de mostrar, que não tem obra nenhuma lá, os pais estão sendo afetados, os alunos estão sendo afetados, eu não tenha nenhuma relação com aquela escola. Uhum. E tomar atitudes referentes àquela escola cabe, por exemplo, aos vereadores, Sim. aos secretários e a nós aqui na rádio, possuímos um veículo de comunicação. Ok. A gente abre esse precedente. Sim. Entretanto, se eu fosse um simples cidadão comum, onde meu filho não estuda nessa escola, me envolver naquele problema seria abrir um presente que não é meu. Não sei, Pitoli. Eu estou colocando aqui. Não sei. Por quê? Aquele problema localizado, que não afeta porque tenho filho, ou não tenho filhos, ou porque o meu filho estuda em outra. Realmente, aquela não responsabilidade não torna-se um problema para mim. Mas, se ele crescer, ele pode vir a ser. Se as pessoas que têm essas responsabilidades cada vez mais começarem a não cumprir as suas responsabilidades, em algum momento, elas não vão cumprir as responsabilidades que me afetam. Ou seja, no final das contas... Vai chegar em mim. Vai chegar em mim. Pode demorar 5 anos, 10 anos, mas vai chegar. E será que não estamos, enquanto Brasil, desta forma, porque esperamos chegar onde chegou? Será que... Não, isso não me afeta, acontece lá no Nordeste. Isso não tem... Eu estou no melhor estado do Brasil, tá tudo bem. Perfeito. Claro que Tudo chega. Ó, e vou dizer... nós não fomos ainda impactados diretamente por Brumadinho, Diretamente, totalmente não. por Mariana Uhum. e nem por Barão de Cocais, que está aí à beira de um colapso. Mas nós seremos impactados. Já, olha... Diretamente. E você quer saber? A água dos rios Uhum. ali do entorno, que serviram para irrigar plantações, não estão contaminadas? Estão. As plantações ali de frutas, tal, a safra ali não pode chegar à gôndola do supermercado que eu compro aqui? Que eu jamais vou saber. Jamais. Jamais vou saber. Você pega a maçã e fala, ó, essa maçã Bonita. é da fazenda Santa Mônica. Esse cara, ele só usa água de não sei o quê. Não, Sim. você não vai saber nunca. Não. São raras exceções. Sim, exatamente. Isso Ah. vai nos afetar. E aí eu vou ter uma doença, eu vou ter uma diarreia, que seja, qualquer coisa, e eu vou achar que tá tudo bem. Edgar, no extremo, está, inclusive, malformação genética de fetos. Sim. Onde vai, cara? Sim, Então eu posso Sim. ter um plano aí, quero meus filhos. sim, Ah, legal, você comeu aquela banana, né? sim, Ah, boa sorte. sim. E isso não é obra divina. Não é porque Deus quis. De jeito nenhum. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Né? A barragem não estourou porque Deus quis? Não estourou. Ela Foi ia pura estourar. negligência. Sim, Ela foi... sim. Perceba, então, assim, a negligência e omissão dos agentes públicos e políticos de Minas Gerais vão impactar na vida de um Brasil. De um Brasil, exatamente. Quer ver outro assunto? Já que você abriu para isso, as abelhas Que estão morrendo. que estão morrendo. Por quê? Agrotóxico. Aqueles que a Anvisa autoriza, enquanto os outros países condenam. Não querem em suas casas, mas aceitam nos vizinhos. Tá certo? Claro que eles não têm nada a ver com o que fazemos aqui, mas nós temos. O que nível de pressão nós estamos fazendo junto à Anvisa para que determinados tóxicos ou venenos cheguem às nossas bocas? Talvez muito pouco. Mas agrotóxico, nem sei o que é isso, está longe, distante. Não. Está em nossos pratos todos os dias. E as abelhas, o impacto é mundial. Mundial. É muito interessante. Agora, deixa eu fazer outra reflexão sobre as abelhas. Tô dentro. Os agricultores que apoiam os agrotóxicos são aqueles que serão afetados pela morte dos agrotóxicos nas abelhas. Então, assim, é pouco inteligente para ser educado que se apoie os agrotóxicos. Mas, Edgar... Visão de curto prazo. Nós temos uma miopia. Nesse ponto, nós temos uma visão muito Sim. míope. Ela é muito encurtada. É muito encurtado. Nós não fomos criados, ensinados a planejar. A pensar em longo prazo. Não. Não fomos. Não fomos. Nós não fomos criados para falar assim, ó, beleza,
É isso que você escolheu para você. Uhum. Tá bom. Daqui a 10 anos você pode estar assim. Exato. Não, eu quero ser um campeão. Aí o cara pega, toma os anabolizantes, o cara quer ser campeão. Daí ele pega, investe em situações onde ele arrebenta o corpo dele. Sim. Ele tem a vida encurtada, a vida profissional encurtada. Sim. E provavelmente 1 ou 2 bons louros, bons frutos ali, Sim. uma Olimpíada ou outra tal. E só. E só. Sim. E só. A gente tem que aprender, né? Planejar é fundamental. E veja, às vezes eu chego às vezes não, rapidamente eu chego à conclusão de que os problemas, a dor, muitas vezes é a única alternativa para que a gente aprenda. Porque pelos avisos e pelos conselhos, Não tem nada pela muito certo. lógica e pela intelectualidade, nós não estamos optando. A gente não está aprendendo, não. Fazer o quê? A gente volta já, Edgar, 11h31. Ligado na cidade. 11h40, de volta com Ligado na Cidade. Edgar Miguel aqui conosco. E Edgar, a gente falava do escalonamento, né, da prioridade que a gente tem que dar a estas situações onde não é minha responsabilidade, mas pode se tornar um problema meu. Não dá pra gente cuidar de todos os problemas do mundo. Sem dúvida. E o escalonamento, eu acho que passa, quando a gente fala do exercício da cidadania, por um dos principais pontos, talvez, e que muitos subestimam, que é o voto. Não tenha dúvida. O voto. Não tenha dúvida. Tá? E o que eu penso com relação a isso? Tem algumas pessoas que, por exemplo, fazem críticas. Esse Dória aí não vem para Bauru, não conhece a cidade, não está nem aí. O secretário de Estado da Saúde esteve aqui na quinta-feira passada e anunciou os leitos, Hospital das Clínicas, reforma do Manoel de Abreu. Veja, não é ainda o cenário perfeito, mas é um caminho. Um passo foi dado. Um passo foi dado. Aí eu me pergunto, o governador, ele precisa estar aqui para fazer esse anúncio? Ou quem ele designou para a função pode fazer o anúncio? Sem dúvida. Descendo, pegando o secretário de saúde, vou descer. Ele deve ter, no seu organograma, pessoas que cuidam de frotas, pessoas que cuidam de estoque de medicamentos. O governo, veja, está sob a responsabilidade do governador, porque ele indicou alguém, que tem alguém abaixo e assim sucessivamente, né? Um caminho natural. Uhum. Mas veja, a gente precisa acreditar em quem está. Em cada posição. Em cada posição. É simples numa empresa ou na sua casa. Se, por exemplo, hoje, minha esposa me atribui eu buscar os meus filhos na escola. Uhum. Então eu vou até a escola buscá-los. Ok. Ela fica em paz, porque ela atribuiu a mim uma responsabilidade que, se eu não for, é problema dela. É dela. Veja, mas ela atribuiu a responsabilidade a alguém que vai tocar. Sim. Eu vou fazer. Delegação. Delegação, delegar, descentralizar. Sim, tal. fundamental. Fundamental. Mas é muito importante, Edgar, que a gente tenha confiança nas pessoas que estão sob a responsabilidade, que estão com a caneta, estão com a força nas mãos. Porque se eu não tiver a confiança, se eu achar que essa pessoa, num primeiro momento, ela vai falhar, eu tenho que sacá-la de lá. Sim, o que você está falando é essa confiança não é cega, é o voto de confiança inicial. Eu acabo de entrar num cargo. Eu tenho que ter um voto de confiança. Claro, Né? claro. E talvez eu tenha 30 dias, 15, 90, não importa. Ou 100 dias. Ou 100 dias, como dizem, né? E depois disso, e permanentemente, deve ser avaliado. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quem me colocou lá e pela população. Porque daí, Edgar, Isso é a confiança que você diz, né? e essa confiança que eu digo, e isso diminui o tamanho da boca desse funil gigantesco, que se eu falar assim, ó, caramba, mas o teto da escola da minha filha tá caindo. Perceba? Se eu começar a realmente aquele filme onde o cara lê pensamentos, ele ouve os pensamentos, ele fica louco. Sim, Ele exatamente. fica louco, Exatamente. A gente precisa ter um caminho. E pessoas que confiamos exercendo funções. Sim. Né? Você sabe que sua mãe não vai lhe deixar na mão, você sabe que o seu pai vai cumprir com o que combinou, sua esposa vai fazer não sei o que lá, seu filho vai parar. Você está cercado por pessoas nesse primeiro escalão da sua vida Sim. que te dão guarida. Respaldo. Elas podem falhar, hora ou outra, isso é natural, como nós mesmos Seres falhamos. humanos, seres Exatamente. humanos. E nós vamos lá e vamos ajustar. É muito mais fácil eu perguntar o que aconteceu e tentar ajudar Sim. do que eu não confiar. Sim. Impossível viver
Impossível viver. É aquele cara que quer fazer tudo e não faz nada. Sim, porque é inviável, absolutamente inviável. Mas eu acho que a palavra, quando a gente fala da cidade, é o voto e dar importância para o voto. Quando eu falo que nós não damos importância para o voto, Edgar, porque a eleição foi o 7 de outubro do ano passado, certo? Primeiro turno, onde escolhemos deputado estadual, deputado federal, escolhemos senador, governador e presidente. Exato. Provavelmente para os majoritários, presidente e governador, a gente saiba e se lembre muito bem quem votou, mesmo porque estava muito polarizado à época. Sim. Mas para os outros, os proporcionais, para deputados e senadores, eu posso perguntar aqui agora, você se lembra em quem você votou? Faz 7 meses, 8 meses. Sim. O cara vai falar, não lembro. É. Uhum. Você deu importância ao seu voto? Exatamente. Ou seja, dar importância ao voto não é apenas gastar 2 meses durante o processo eleitoral de escolha. Isso é pouco. Isso é bom. É olhar mas é o pouco. extrato bancário uma vez a cada 4 anos. Exatamente. Nós temos que criar estrutura até para que haja bons candidatos, né, Pitoli? Esse é o X da questão. A gente fala assim, Que eu não serão tenho, cobrados, eu não tenho exatamente. boas opções. E o que você fez para ter? E tem uma outra coisa. Outro dia chegou a participação de um ouvinte aqui na rádio, que eu não me lembro qual foi a fala do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aqui na Jovem Pan, na rede. Aí, na sequência, chegou a participação do ouvinte falando assim, daí a importância de escolhermos bem os deputados, que são tão importantes quanto um presidente. São 513 deputados, 70 paulistas, que podem escolher certo ou errado. Claro, eles são muito. O Congresso é muito poderoso, gente. Mas a gente não dá o valor. Sim, o Congresso determina o que a Justiça decide e bloqueia ou não o que o Executivo faz. Olha só, né? Mas tem gente que não lembra para quem votou, Edgar. Sim. A gente, inclusive, nem refletiu sobre essa distribuição dos 3 poderes, como eles se conjugam, nem refletimos sobre isso. Agora, trazendo desse campo um pouco mais amplo, né, da discussão, que é a nossa vida como cidadão, eu acho que a gente tem que olhar para essas responsabilidades, até para ficar um pouco mais fácil a compreensão ou a tua reflexão hoje ao longo do seu dia sobre isso, para o seu dia a dia, para sua casa, para sua empresa, onde você é funcionário. Eu acho que vai facilitar a tarefa, Edgar. Vai. Porque, olha, inclusive em empresas, eu chego a ouvir o seguinte: não, isso é do outro departamento, não é problema meu. Tá? É uma miopia brutal, isso no setor privado. Uma estupidez. É uma estupidez. Por quê? É tudo o mesmo barco. Então, aquela velha história, né? Se a frente do barco tá afundando, não é problema meu. Tem um furo, não é problema meu. Então, assim, é muito estreito. Mas, Edgar, quando em Bauru, por exemplo, a gente se depara com situações onde, por exemplo, vou falar aqui, um buraco na Getúlio Vargas. Pô, um buraco na Getúlio Vargas, ele não pode durar 2 dias. Não pode. Por quê? Porque todo mundo passa na Getúlio Vargas. Na Rodrigues Alves, mesma coisa, Duque, a mesma coisa, e principais Nações Unidas, mesma coisa. Se a prefeitura, se uma pessoa da Secretaria de Cultura não se sente tocada a ligar para a Secretaria de Obras e dizer, amigo, tem uma cratera na Getúlio Vargas que ela não pode, aqui está, joga contra a gente. Sim. É falta de zelo, é falta... Pode elencar aí. Mas, Edgar, tivemos um buraco na Getúlio Vargas, do sentido Világio, Paineira, Centro, próximo a Drogazil, que ficou 2 semanas ali. 2 semanas. A ponto de atropelarem o cavalete e o buraco continuar. É verdade. Isso é engajamento, isso é comprometimento, isso é empatia. A empresa é uma só, Edgar. Eu posso ser da Coab, eu sou da prefeitura. Pô. Sim. Se eu não olhar... Cidadão. Pô, eu vou ligar na ouvidoria, conheço o ouvidor da prefeitura é o Elson, vou ligar pro Elson. Elson, pô, eu sei que não é minha área, cara, mas tá feio para nós aquele buraco da Getúlio. Sim. É pelo menos vergonha na cara. Sim. Estou dizendo, estou me sentindo num barco onde a ponta está afundando, né, a parte da frente, a proa e a popa, não é verdade? Eu não passo lá na Getúlio, então não tenho nada a ver com isso. Tem. E se tem a você ver com passar no menor dos sinais... E a vida é muito curiosa, né? Porque pode ser que eu esteja esperando uma pessoa que passe lá, uma pessoa que vai me resolver um problema importantíssimo, e ela rasgue o pneu
e não me atenda. Que não chegue. E não chegue alguém da família. Então, se somos afetados, não há alternativa. Ou que me Agora, avalie por isso. que me avalie por isso, exatamente. Agora, de fato, como estávamos conversando, nós não somos capazes de atuar em todos os problemas, porque nós temos as nossas responsabilidades, elas são pesadas, estamos em fase de aprendizado, todos nós. Então, a vida, faz tempo que eu não digo, é uma subida, e às vezes íngreme, às vezes pesada. Então, assim, o que fazer? Eu penso que nós temos que parar para pensar e estabelecer uma forma de atuação, um plano de trabalho. Olha, quais são as minhas habilidades? O que eu faço bem? Quais são as minhas redes de contatos? Que pessoas... Eu conheço, por exemplo, 4 pessoas, exemplo, que estão em cargos públicos, influentes. Puxa, talvez eu possa ser um canal, essas pessoas me atendem, me ouvem. Talvez eu possa ser um canal de comunicação, de levar problemas que elas talvez não saibam quanto às suas responsabilidades. Exemplo, estou dando Olha um o que a exemplo. rádio faz diariamente, Edgar. Exato. Quando o Léo vai pra rua com o Luizão e faz a imagem, mostra o problema e tal, isso aí é o seguinte, ó, eu não precisava estar lá. Quantas vezes eu digo, essa escola Isaac Portal Rodan, que a gente mostrou agora no Otávio Razi, Sim, eu sei onde fica porque eu conheço bem o Razi. ok. Mas não tem um parente meu que mora lá. Não tem um filho meu que estuda ali, sobrinho, primo, enteado, nada. Sim. E os caras estão lá, o Luiz e o Léo, fazendo a imagem. Para mostrar o seguinte, é um problema nosso. Para onde estão indo essas crianças? Crianças de 1 ano e meio a 5 anos dentro de um transporte escolar. Sim. E se elas estão no transporte escolar, além do perigo em si, elas não estão estudando. Perderam tempo? Sem dúvida. Olha Né? só como impacta, Sim, né? sim. E eu fico muito contente quando eu vejo alguns ouvintes mandando para cá questões, porque passaram na Getúlio, eles não estão diretamente ligados àquilo, Eles ou porque não ouviram precisavam falar. fazer, Exatamente. Isso faz parte desse processo. Quais são os canais? O canal é a Jovem Pan, o canal é uma ouvidoria qualquer, o canal é mandarmos um e-mail, um SMS, não importa o que é. Façamos. Não custa tanto e pode fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós começarmos a entender que tudo nos afeta, nós agiremos não sobre tudo, porque é inviável e impossível, mas se agirmos sobre 10 coisas, vamos eleger 10 coisas que eu vou ficar atento. 10, imagine cada baruense Mas cuidando de começa 10 na sua coisas. casa, hein? Na minha casa, começa em casa. cuidando do meu lixo, colocando na hora certa. Começa na sua casa. Por exemplo, quando o lixeiro não passa, é importante que eu recolha o lixo, porque a sujeira da calçada, que os cachorros, porventura, ou alguém que mexa vai fazer na minha calçada, é meu problema. Recolher o lixo não é. Veja, a Mas é meu responsabilidade de coletar o lixo é da Endurbe. Sim, O lixo não coletado é um problema seu. é um problema meu. Então, não passou? Endurbe, o que aconteceu? Recolha o lixo. Que hora que vai passar? 6 horas? Devolve o lixo. Não há alternativa. Aliás, as alternativas são bem dolorosas. São dolorosos. Dolorosas. E eu fico me perguntando aqui, nessa conversa tão séria, tão Provocadora. provocadora, pesada, né? O quanto há 10 anos atrás eu me omiti, né? Porque assim, mesmo o processo de perceber que a responsabilidade não é minha, mas o problema é meu, é um processo de amadurecimento. Esse processo Claro. de reflexão, a gente não trouxe esse assunto aqui porque a gente já sabia disso há 20 anos. Mas ele vem nos cutucar de novo, nos impactando, nos incomodando, e eu gostaria que incomodasse muitíssimo. É observação e ação. Sim. Ou seja, o que eu vou fazer agora, milimetricamente que seja, aí eu posso fazer uma coisa a mais. Ótimo. Está excelente. Porque 400 mil pessoas fazendo uma coisa a mais para o todo, em pouquíssimo tempo nós estamos melhores. Pouquíssimo tempo. Sem se esquecer que é um exercício. É um exercício. Cansa, enche o saco, Sim, vai, há dificuldades. vai esmorecer. Teremos críticas. Não quero. Sim. Para que eu tô fazendo isso? Tudo para você perder o foco, né? Tudo. Veja, nós somos testados a todo instante. Mas é muito interessante quando nós temos filhos que, pelo menos, a gente tem o impulso de pensar que isso que a gente faz, pelo menos, possibilita ou talvez viabilize para eles um mundo melhor. Né? Então, amamos nossos filhos, gostamos dos queridos, dos amigos que seja, o que nós estamos fazendo por eles a longo prazo? Também é uma forma de pensar. Também é uma forma de pensar. É um bom motivo já. Um motivo menos coletivo, mas chega no mesmo lugar, eu acho que já basta. É um bom motivo. Caramba, Edgar.
É seríssimo esse assunto. Que programa, hein? Vamos lá. Eu tenho só uma... Acabou de chegar uma participação aqui, Pingou, de um ouvinte Jovem Pan, até pra gente finalizar. Vamos lá. Jovem Pan, bom dia, aqui é o Gustavo Araújo. Sou ouvinte da rádio aí já faz alguns meses. E o assunto aí sobre o Getúlio, vou falar para vocês, está muito incoerente isso. A periferia de Bauru está abandonada. Eu moro aqui próximo a Pinheiro Machado e eu sou nascido e criado no Vila Dutra. Essa região aqui que passa do Nova Esperança para o Vila Dutra é um abandono total e já não é de hoje. Então, falando da Getúlio Vargas por conta de um buraco, a parte da zona sul da cidade está muito bem mais cuidada do que as periferias da cidade. Não, só foi um exemplo. O senhor Gustavo... Gustavo, não? Deixa eu ver. Jovem Pan, bom dia, aqui é o Gustavo Araújo. Gustavo, desculpa. Só foi um exemplo. Porque a Jovem Pan está em todos os lugares. Onde o senhor está comentando essa passagem entre a Vila Dutra e a Nova Esperança, nós já estivemos aí inúmeras vezes, talvez até porque o senhor mesmo disse agora que é ouvinte da rádio há apenas alguns meses, o senhor não tenha notado, mas nós já estivemos aí inúmeras vezes. Para relatar as dunas da Pinheiro Machado e os seus buracos, intermináveis buracos, inclusive o seu último quarteirão de terra, nós também já estivemos aí. Na Ayrton Busch, principal via do Parque Jaraguá, também estivemos para relatar, além de buracos, problemas com vazamentos de esgoto, água, enfim, outros tantos problemas. A questão, senhor Gustavo, é que nós tratamos da Getúlio, da Rodrigues, da Duque e da Nações, independentemente de ser Zona Sul ou não, nós tratamos de um ponto da cidade onde provavelmente muitos servidores da prefeitura passam e não se sentem tocados ou responsabilizados em agir, tomar atitude de ligar para o encarregado, para ligar para obras, para ligar para o DAI, para resolver o problema. Foi só um exemplo. Nós conhecemos a realidade da Vila Dutra. Já tivemos aí quantas vezes na Vila Dutra? Como da Vila Industrial, viu, seu Gustavo? Então pode ter certeza, só foi um exemplo. Entretanto, é muito mais fácil alguém passar na Getúlio Vargas do que por dentro da Vila Dutra, por dentro das vielas e ruas do Nova Esperança. E é por isso que a gente está tentando fazer o despertar da fé aqui, viu, seu Gustavo? Espero que o senhor tenha me compreendido agora. E mais uma participação, Pinguim. Bom dia, Jovem Pan. Só para... Eu entendi o que o senhor Gustavo quis dizer e entendo também o posicionamento de vocês. E eu entendo que se a prefeitura não consegue cuidar nem do centro da cidade, onde tem o maior fluxo de veículos, imagina nas periferias. Eu moro na periferia e eu sei como é que é. Exatamente. Foi exatamente isso que eu tentei dizer. Espero ter sido compreendido por todos. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Pode ser que está... o seu Gustavo, compreendi sim, obrigado, Pitório. Seu Gustavo, tamo junto. É importante ressaltar que Getúlio, Rodrigues, Duque, Nações, pode ser comum a todos que estão nos ouvindo agora. Para o trabalho, para a escola do filho, para trabalho da patroa, do patrão, tal. Pode ser comum a todos. Entretanto, aquela sargento Aralá da Nova Esperança pode ser um problema muito isolado daquele bairro. Mas, repito, é um problema do bauruense. Edgar, aí a frase não é minha responsabilidade, mas é um problema meu. Sim. Se o seu Gustavo, saindo lá da Vila Dutra ou do Nova Esperança para ir trabalhar, estourar o seu pneu num buraco da prefeitura e não chegar para o trabalho, é um problema do patrão. Sim, é um problema. Perceba? Sim. Espero ter sido compreendido. Edgar, certamente. Até segunda. Até segunda, abraço a todos, vamos pensar. Trabalhei com Alex Franco, Leonardo de Souza, Luiz Pereira, chegando camisa 10. Boa segunda-feira para você. Ligado na cidade. Ligado na cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. E Milazzo Fiat Bauru. Avenida Nações Unidas 3251. Na Milazzo, você pode.
Menos frio, mais amor. A Unimed Bauru convida você a participar da campanha do agasalho para pessoas e pets. Estamos arrecadando roupas e cobertores em bom estado para repassar às pessoas necessitadas e também agasalhos e rações para doar aos animais atendidos pelas ONGs. Faça a sua doação até o dia 31 de julho no ponto de coleta, na sede da Unimed Bauru, na rua Gustavo Maciel, 1130, no centro da cidade. Unimed Bauru, cuidar de você. Esse é o plano. Bem tranquila passeando na van quando de repente... Semana de cama, mesa e banho. Um show de ofertas. Diz pra mim se tem como resistir. Só na Havan. Jogo de cama casal 3 peças 100% algodão. Somente R$ 29,99. Edredom casal Solecasa de R$ 59,99 por apenas R$ 39,99. Só quem produz vende tão barato. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, a loja mais amada do Brasil. Rede Jovem Pan. Você conhece a rede de postos Peixinho. Equipe treinada e atendimento de qualidade. Você e o seu veículo em boas mãos. Troca de óleo expressa. Loja de conveniência moderna e aconchegante. Com pão fresquinho toda hora. E sempre tem um posto da rede Peixinho pertinho de você. Em Bauru e também na região. Tem um logo ali. Na Romeu Crivelli quadra 1. Na Lúcio Luciano quadra 8. E na Nações quadra 44. Rede de postos Peixinho. Você bem atendido. Sempre. Me bateu aquela fome, eu não sabia o que comer. Só queria alguma coisa para me satisfazer. De repente à minha frente no balcão ela falou: posso te ajudar? E então eu perguntei,